Bom, pessoal, estamos de volta na nossa segunda etapa desse vídeo e a gente está conversando com o terapeuta psicanalista Eli. Gente, para quem não assistiu o vídeo 1, aconselho a assistir, porque inclusive tive até eu um momento do tipo, ele já me avaliou, ele já sabe qual é o meu traço de caráter, ainda bem que eu não pedi para ele falar no ar, tá tudo bem, eu me comprometo a ir lá numa sessão com ele e tá tudo jóia. Mas vamos então bater um papo agora sobre dor. Tá? Então, momentos difíceis, tá certo? Como lidar com os nãos da maternidade? E quando eu falo os nãos da maternidade, é aquela paciente que não consegue engravidar, aquela paciente que passou o time e não conseguiu o seu parceiro, aquela paciente que engravidou e abortou, então ela tá lidando com essa perda, aquela paciente que já fez 1, 2, 3, 4, 5, tipo a doutora Carol, e não conseguiu engravidar. Como a terapia pode ajudá-las a enfrentarem os nãos da maternidade? Pergunta difícil, né? Eu senti até que ele deu uma... É porque é difícil a gente ter uma resenha ou uma fórmula pronta para isso, porque todos nós temos um jeito de funcionar. Quando se trata de dores, a gente precisa separar o que são dores existenciais e o que são dores circunstanciais. Pode explicar pra gente? As dores existenciais, nós estamos falando de humilhação, de rejeição, de abandono, de manipulação, de traição, de troca. Isso são dores existenciais que todos nós vamos carregar, ou mais ou menos, alguns menos, alguns outros mais. Tá. Dores existenciais. As dores circunstanciais são dores que você enfrenta no problema. Então, o problema em dizer não, às vezes ele é muito mais circunstancial do que existencial. Tá. Por quê? Se você na terapia descobre que você tem mais facilidade em dizer não, as suas predominâncias não estão no traço de caráter masoquista, não estão nos traços de caráter esquizoide, principalmente não está no traço de caráter rígido. Essas pessoas têm facilidade em falar não. E elas falam não até demais. Aonde deveria estar falando sim. Mas qual a dificuldade delas? Em pedir ajuda. O que é praticamente, doutor, a mesma tenoide de caminho. Porque a pessoa que não pede ajuda, ela se sente suficiente de resolver todos os problemas dela. Ela não precisa de ninguém para nada. Entendi. É antagônico o não, mas também o pedir ajuda. Então, a pessoa que também não sabe pedir ajuda é face contra face da mesma moeda. Por quê? Ela se sente fraca. É um ser que está enfraquecido, porque se eu pedir ajuda para alguém, eu tô validando algo que eu não sou capaz de fazer, onde já se viu. Eu sou capaz de fazer tudo. Eu sou capaz de resolver qualquer problema. E aí chega numa gestação e não consegue. Chega numa... Tá entendendo? Aí chega numa gestação e não Pronto, consegue. agora você tá de frente com o muro, e aí? Como é que você vai fazer com esse ego aí? Você vai engolir? Você não consegue. Você não era sabichona? Você não podia, você não era a que resolvia tudo? Resolve agora isso. Aí ela entra em crise. Ela entra numa crise existencial gigantesca. E aí, sobra pra todo mundo, né? A culpa é do marido, a culpa é do pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do médico. eu vejo esse isso. médico incompetente. Eu vou pros Estados Unidos, eu vou no Japão. E ela quer. Por quê? Porque ela quer provar pra ela que ela é capaz. Entende? Entendi. Então, a gente precisa separar o que é dor existencial e o que é dor circunstancial, porque isso vai facilitar na hora de dizer não. E ó, de verdade, todos nós somos capazes de dizer não. Todos nós. Independente dos traços de caráter, da forma que você funciona. A questão é, em que ambiente você está que você consegue treinar isso, que você consegue dizer. Muitas das pessoas não conseguem falar não. Geralmente, o traço de caráter oral e principalmente o traço de caráter masoquista são dois traços que têm dificuldade. Por quê? Porque eles acham que precisa ficar explicando o não. Fala um não pra mim sem me explicar. Entendi. Fala um não que você não tem que ficar justificando. Todo mundo. E para esses casais, né, que estão nessa jornada, ou para esse pessoal que acaba, para as mulheres que acabam passando por um abortamento e estão nesse sofrimento, a terapia, ela pode ajudar?
Muito, muito. Porque olha só, a perda, ela é muito dolorosa. E todas Sim. as vezes que a gente passa por esse vazio, Freud, ele tem uma frase que diz assim: quando a dor é maior do que o medo, a gente vence o medo. Então a gente precisa. Será? A pergunta é: será que a gente precisa passar por um sofrimento tão grande a ponto de vencer o medo de ir para uma terapia? É necessário? Será? Então é melhor você ir para Entendi. terapia primeiro. Já vamos equilibrar essa balança, porque os ajustes na sua cabeça vai ser muito mais fácil para você tomar novas decisões a partir dessa falta. Porque é uma falta, né? É uma A falta. perda que você vai ter e o sofrimento é muito grande, porque o luto, ele tem um tempo de existência. Quando o luto fica muito extensivo, porque morreu, porque se separou, porque perdeu, olha, procura um profissional, já passou da hora. E ó, quero deixar também claro aqui, se você acha que isso é frescura, você que tá precisando de terapia. Isso é uma verdade. Agora, explica pra gente aquelas pacientes que não desistem do sonho da maternidade. Então, eu tenho uma, inclusive, que ela é do meu coração, assim. Ela já fez uma tentativa, ela já fez 2, ela já fez 3, ela já fez 4, a gente já operou, ela já mudou de clínica, fizemos isso, fizemos aquilo, mudamos tudo. E ela segue no jogo. Como acolher essa paciente? O que de especial que ela entendeu nessa jornada? Doutora, me permita fazer uma colocação. Eu acho que a gente vai ter muito assunto para uma próxima vez. Uau. Mas permita-me dizer o seguinte: essa mulher, ela quer ser mãe ou ela quer um bebê? Porque existe uma diferença. Mulheres Vamos mulheres que querem ter um bebê, mas elas não estão preparadas para ser mãe. Tá. Entendi. A maternidade é uma função. Maternidade não é ter um bebê. Pessoas que são adotadas e que são efetivamente cuidadas por uma mãe maravilhosa, essa mãe exerce a função de mãe, que é uma Tá. função divina. Entendi. A maternidade, eu costumo dizer que mãe não é gente. Mãe é uma função. É isso mesmo. É verdade. Então, vamos desconstruir um pouquinho em ter um bebê ou ser mãe? Claro que a experiência biológica, ela é única e intransferível, mas o que você realmente quer? Faz essa pergunta para você. Você quer realmente ser mãe ou você quer realmente ter um bebê? Porque isso vai te dar São sentimentos diferentes, são atitudes diferentes. completamente. Isso muda aqui dentro. Aqui dentro. Que realização você quer? Porque o amor a gente entrega para quem a gente quer. É uma escolha. Eu amo você. Eu quero cuidar de você. Você Tá. é o meu filho. Você é minha filha. Pessoas inúmeras são criadas assim e elas têm um reconhecimento gigantesco Sim. que elas não têm ideia em de casa quem são. a gente tem. Pois é, todo mundo tem exemplo. alguém próximo disso. tem. Então, desculpa Inclusive, trazer essa problemática. A gente Inclusive, lá precisa só separar. no interior, eu tive uma tia que adotou 5. Preciso falar mais alguma coisa? Não. Precisa entender ou você quer ser mãe ou você quer ter um bebê. Porque muitas mães só querem ter o bebê. Entendi. E elas têm dificuldade de ser mães. Uau. Então, seguindo essa linha aí de raciocínio, qual é o momento de parar nos tratamentos? Aquele silêncio constrangedor. Silêncio, né? Acho que eu fiz uma pergunta, produção, aqui. Ó, eu acho que eu e a doutora Carolina vamos fazer uma sociedade. Nós vamos fazer Bora, adoro. pra ela mandar os pacientes Pode pra mim mandar, e eu pode mandar os mandar. meus pacientes Tá tudo pra bem, ela. vamos fazer. Porque existe um momento de dizer: parei, não vai dar mais. Aqui eu fui com todas as tentativas. A gente tem um lugar na nossa mente, em um córtex. Eu tenho um cérebro, mas eu esqueci de mostrar. No sistema límbico, bem no núcleo, existe um lugar onde a gente precisa tomar decisões. Tá. E a hora de parar, esse lugar ele só é acionado quando as emoções são deixadas de lado. Tá. É a hora de dizer:
Eu fiz todas as tentativas. Eu fui no meu limite. Eu fui no meu limite. O Freud, ele diz o seguinte, olha, o problema não vai deixar de existir, o Exato. câncer não vai parar, o desemprego não vai acabar, a economia... Os problemas não vão parar, o mundo não vai parar por você, tá bom, Alecrim Dourado? Não vai parar. Exato. Mas a gente não precisa morrer por causa disso. Entendi. A compreensão é, eu não preciso morrer por causa desse problema. Eu não preciso me sujeitar a ter uma piora de uma endometriose, uma piora do meu estado para realizar um sonho de ser mãe ou ter um bebê. Exatamente. Ser mãe ou ter um Ou- bebê. Porque agora será a frase Eu coloquei o triplex na cabeça. Pode apostar, aquela primeira pergunta. Você quer ser mãe ou você quer ter um bebê? Ah, mas pode postar que eu vou perguntar. Maravilhoso. Não, isso eu acho que é importante, né? Eu falo muito com as minhas pacientes e eu com meu marido, a gente tem um combinado. A gente tem um combinado. A gente tem um combinado. Olha, vamos fazer isso porque eu tenho endometriose. E a gente sabe que a cada mês de tentativa, para mim, é sofrido. Eu passo mal, eu não vou no consultório e tudo mais. Então, pelas dores. E a gente fez um combinado. A gente vai até o meu aniversário, que é em fevereiro. E aí a gente combinou. Se for para eu ser mãe e ter um bebê, a gente vai estar ali. Mas se não, eu vou fazer o meu tratamento da endometriose para eu também poder ter qualidade de vida, para eu ter isso. Então, eu acho isso eu falo muito para os meus casais. Eles precisam combinar a hora de parar. É isso aí. Eu acho que você precisa entrar no tratamento falando, a gente vai até aonde? Isso. Né? E não ficar fugindo desse acordo, desse combinado e tudo mais. Eu acho que isso é importante, não é? Sim, muito. Eu acho que a sugestão dos casais que fazem esse tratamento e se submetem a isso é um passo de amor. Mas também vocês precisam se amar. Vocês precisam amar a si mesmo. Amar ao próximo, primeiro depende de si mesmo. Então, ame-se primeiro. Comece esse processo junto com a terapia. Trabalhe junto. É isso que a cabeça, isso que a gente defende no porque consultório. geneticamente, às vezes os resultados não são tão agradáveis assim. Vixe, bem E desfavoráveis. aí a cabeça precisa estar preparada para isso, de saber, olha, tá tudo bem, qual é o melhor caminho, é por aqui, não é. Vamos mudar a rota. Vamos mudar a rota, que nem você fez. Vamos fazer os acordos? São os acordos e tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Porque nós passamos por essa terra por uma função. Todos nós aqui. Se você ainda não descobriu a sua, vai pra terapia. Você vai descobrir, você Com vai ver como toda é certeza. maravilhoso. Com toda É maravilhoso essa contribuição. Eu costumo dizer, doutora, que eu não trabalho com psicanálise. Eu trabalho com a minha vocação. E eu uso a psicanálise a serviço da minha vocação, que é ajudar as pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Mas de um outro lado, a gente tem desse lado de cá aquele casal que faz 15 tentativas, vende carro, e nananã, faz tudo. Do outro lado, a gente tem aquelas mulheres que já chegam e falam: eu sei que a senhora é da reprodução não pergunta se quero ser mãe. Agora eu também vou perguntar: você não quer ser nem mãe, nem ter bebê? Então, agora eu vou mudar, tá? Como lidar com essa mulher? Como que ela tem essa certeza de que ela não quer ser mãe? E que também tá tudo bem. Como é que a gente lida e que a gente apoia essas mulheres? Eu acho que a sua pergunta já tá nessa resposta. A pessoa precisa saber exatamente o que ela quer. Nós somos aquilo que fazemos. Nós não somos aquilo que falamos. Tá. Ponto. Então, a tua decisão, ela precisa ser pautada de algum lugar dentro de você. Esse lugar de autoridade, aonde você é aquilo que você faz e não aquilo que você diz que faz. Tá. Quando a mulher vai diante de, no teu consultório já chega desse jeito, Elas chegam assim, a gente não pode nem perguntar. ela tá completamente resistente. Então, talvez o seguinte: você não quer? Ok. Por que você não quer? Então, como que eu posso te perguntar? Psicologicamente, a gente perguntar para a paciente por que você não quer ter filhos, não ofende. Não ofende. Perguntar é necessário porque ela tá ali dentro construindo um sonho, um caminho. Quando você pergunta, ela precisa sinalizar para você o que ela quer, porque senão ela tá colocando a responsabilidade inteira
nas suas mãos. Resolve aí, doutora. Você não é a boa? Você... Entendi. Não, eu não sou, não. Eu sei fazer o que eu sei fazer aqui. Agora, eu não sei o que você espera. Existe um escritor maravilhoso, que ele é russo, chamado Alejandro Jodorowsky. Ele diz o seguinte: morar na expectativa do outro é um lugar muito desconfortável de estar. E difícil, né? Difícil. Então, Difícil de estar na você expectativa do outro. Você veio até mim, que tipo de expectativa? Entendi. Vamos colocar isso na mesa e fazer os acordos aqui. Eu converso bastante com as minhas pacientes, né? Porque elas tomam essas decisões, assim, em idades que são cruciais para você poder fazer um congelamento de óvulos e tudo mais. E eu sinto, assim, realmente essa resistência. Olha, você tá com 35, você já tá com 38, e se aparecer, não quero. Falei, então, ó, o que eu oriento para elas? A informação você recebeu. Você tá no momento ideal de você fazer um congelamento. Maravilhoso. Para que você, lá na frente, se o desejo bater, você tenha a possibilidade, porque não é uma certeza o tratamento, a gente não fala de certeza. Lá na frente, se você quiser ter a sua genética num bebezinho, você tem essa opção. Mas se você vai fazer, aí parte do seu coração. Isso eu tenho essa conversa muito franca com as minhas pacientes. Porque depois, a gente tem que alinhar até a questão de expectativa. Porque depois que ela passou comigo, ela foi numa outra médica. Chegou lá na outra médica, mas doutora, agora eu quero ter filhos. Mas você era paciente da Carolina? A Carolina nunca te sugeriu, nunca falou isso, agora você já tá tarde, você já tá com, sei lá, 43, 44, agora as chances vão ter baixo. Esse sentimento de falar, não, ela nunca me orientou, do meu consultório, ela não sai. Não sai. Então, eu acho que é importante isso. Eu acho que tem os dois lados. Tem aquelas mulheres que realmente não querem e tem aqueles casais que realmente sofrem por não gestar, né? Sim. E, ó, de verdade, o profissional que consegue identificar esse paciente na tua frente, eu vou dizer assim com todas as letras na experiência que eu tenho. Eu sei exatamente o comportamento de uma pessoa quando ela senta na minha frente, como é que ela recebe a informação. Legal. É muito importante pro profissional saber quem tá na sua frente. Porque não é todo mundo que é do abraço. Não é todo mundo que é do toque. Não é todo... A linguagem são diferentes. Não é todo mundo que é... E tem gente que ele quer ficar horas e horas ouvindo você ou horas e horas falando, querendo alguém para ouvi-lo. Então, é importante o profissional ter essa sensibilidade de saber quem está na minha frente. É um esquizoide? É um oral? É um psicopata? É um masoquista? É um rígido? Quando ele identifica isso, facilita o trabalho, viabiliza até a informação que você vai passar. Porque, de verdade, eu sou terapeuta, eu falo todo dia com gente. Tem horas que eu falo, e a pessoa... Você entendeu o que eu falei? A pessoa... Você já me convenceu, eu vou fazer uma formação em traços de caráter. Exatamente. Você já me convenceu, eu vou me inscrever. E pra gente encerrar esse nosso episódio, que foi dividido em 2 partes, eu quero deixar aqui uma pergunta para você responder com muito carinho para todas nós mulheres. Como saber se é um bom profissional o profissional que eu escolhi? É uma boa pergunta. Primeiro, evidências. O profissional que vai nas evidências do que você está passando. Profissionais que não ficam enrolando longas sessões de, olha, nós vamos ficar aqui. Não, ele entrega tudo que ele puder logo na primeira, segunda, terceira. Você já sabe tudo. Tá. Porque eu acompanho muitos pacientes que vêm de terapias e falam assim, olha, eu já fiz terapia há 5 anos lá com aquele outro terapeuta. E nunca ninguém falou isso aí que você acabou de me falar. Entendi. Ninguém me deu essas informações. O que é isso? É o terapeuta que já tá te passando exatamente tudo que você precisa do teu funcionamento. Agora ele vai ajudar você a caminhar com essas informações. E eu ajudo também terapeutas a terem essa ferramenta para trabalhar com seus pacientes. Eu costumo dizer que o atendimento online, para você ter segurança e ser bem remunerado por isso, você precisa de um treinamento. Se você quiser saber disso,
Clique em saiba mais. Arrasta pra cima. Rolou um merchan, hein, Não é? produção? Que aí Rolou um você vai merchan. conseguir. Quero te agradecer obrigado, do fundo do doutora. meu coração a sua Obrigada. presença. Que Muito honra. legal, muito legal o nosso bom. papo. Nosso papo fluiu. Acho que isso que é o importante. Me comprometo, tá, galera? Eu vou fazer uma sessão para descobrir qual que é o meu traço. Você já deve saber. A gente fala em off aqui, tá, Ah, gente? combinado, A gente vai falar então ali na ótimo. salinha. E quero convidar vocês a seguirem o nosso Pode Isso, doutora. Com muito carinho, esse pod é para trazer informações com especialistas como vocês tiveram aqui, a presença do Eli, falando dessa maneira tão leve, tão amorosa e acolhedora. Espero vocês no próximo episódio do nosso Pode Isso, doutora. Até lá.